Com vocês aí, professor Afonso, professor de Física, e hoje a gente tem aí no encontro, né, a gente vai falar um pouquinho especificamente sobre as aplicações da terceira lei de Newton, as aplicações da lei da ação e reação. Então é um conteúdo mais específico para falar só dessa lei, né, isso você encontra lá na tua apostilinha, lá na página 53 está a lei, né, em geral, mas hoje a gente vai especificamente falar sobre ela. Tá todo mundo bem, todo mundo se cuidando, todo mundo em isolamento, beleza. Lembra, gente, ciência é ciência. Obedece a ciência que tudo vai estar boa, beleza? Vamos embora, vamos ver o que acontece. Bom, antes de mais nada, a gente tem que pensar uma coisa, a gente tem que analisar fazendo algumas perguntinhas. A gente já falou sobre isso, mas não custa, né, a gente voltar. Por que não é possível uma pessoa se erguer puxando o próprio cabelo? Por que quando a gente empurra uma parede, a gente não tira a parede do lugar, né? Por que um foguete precisa de tanto combustível para ser lançado? Quando você olha o lançamento de um foguete, o que você vê, na verdade, aquele cilindrão é só um motor com combustível, só para ele sair de órbita. O foguete, ele é pequenininho, ele está do ladinho ali, tá? E por que é tão difícil andar em pisos escorregadios? Você já andou em pisos escorregadios, já viu lá numa calçada, num shopping, quando está molhado, que fica bem ruim da gente andar. Então, por que isso acontece? Mas antes de qualquer coisa, a gente tem que saber algumas coisas que a gente já comentou, a gente vai retomar, a gente vai relembrar alguns conceitos fundamentais, alguns conhecimentos fundamentais lá do nosso conteúdo da física, beleza? Então vamos embora. Bom, então tá ali, ó, terceira lei de Newton, lei da ação e reação. A gente já comentou e ela fala que para toda ação há sempre oposta uma reação igual ou ações mútuas de dois corpos sobre o outro, um sobre o outro, né? E são sempre iguais e dirigidas para partes opostas. O quê? Não entendi nada. Calma que eu te explico. Quando um corpo faz uma força, uma ação em outro corpo, o outro corpo reage fazendo uma reação igual de valor, mesmo modo, mesma direção, vertical, horizontal, inclinada, sentidos opostos, um para a esquerda, outro para a direita. No exemplo, você vê ali o rapaz, né, andando com aquela sandália bonita, então ele faz uma ação que é empurrar o chão para trás. A reação do chão, qual que é? Empurrar a ação, né, do chão, a reação do chão vai ser empurrar o cara para frente. Mesma coisa acontece no foguete. O foguete expele os gases, ele faz uma ação de expelir os gases para baixo e os gases fazem uma reação de empurrar o foguete para cima. Então, toda ação tem uma reação igual e oposta. Mesmo módulo, mesma direção, porém com sentidos opostos, beleza? Isso basicamente é a lei da ação e reação. Bom, aqui a gente tem outros exemplos, né, para a gente poder comentar. Por exemplo, um par ação e reação nunca se equilibra, pois atua em corpos diferentes, foi aquilo que a gente já comentou. Eles não se anulam, porque uma força age num corpo, outra força age em outro corpo. Então não tem como a força de um corpo anular a força de outro. Por exemplo, o cavalo puxa a carroça e a carroça puxa o cavalo. Essas forças, elas não podem se anular. Só poderiam se anular se as duas agissem na carroça ou se as duas agissem no cavalo. Como são dois corpos diferentes, elas não podem se anular. Esse termo anular, a gente pode chamar também de equilibrar, beleza? E esse par, ele sempre aparece instantaneamente, não precisa esperar isso acontecer. Então, a ação e reação, ela vai ser instantânea ali. A hora que apareceu a ação, a reação já acontece na mesma hora, no mesmo instante, tá bom? É imediato o negócio. Joia. Mais alguns exemplos de ação e reação, já que a gente está falando disso. Então, você tem, por exemplo, né, quando o beija-flor voa, ele bate a asa, a ação é a asinha dele empurrar o ar para baixo, reação, o ar empurrar a asinha dele com ele junto para cima. Quando um remador ali, ó, um nadador, empurra a água para trás, essa é a ação, a reação é a água empurrar o cara para frente. Então, de novo, repare, são forças de mesmo valor, forças de mesmo modo, mesma direção, porém sentidos opostos, tá? Ó, exemplos práticos disso daí. Então, quando a gente empurra um carro e coloca ele em movimento, a gente faz uma força sobre esse carro. A força de reação do carro está no sentido oposto ao da força aplicada, ou seja, você empurra o carro e o carro te empurra. O jogador chuta a bola e a bola chuta o pé do jogador, tá? Com a mesma força.
Então, o que, que vai acontecer? Ah, mas Afonso, quando a gente chuta uma bola, a bola é que se mexe, não o pé. Aí você tem que ver uma coisa, a gente está falando da massa, das propriedades dos corpos, é outra situação. A força de ação e reação no contato é igual, mas o efeito que elas causam, ou o efeito que as duas forças, ação e reação, causam nos corpos vai ser diferente. Por exemplo, o jogador chuta a bola chuta o pé do jogador. Só que a bola é deslocada. Por quê? Porque o pé, em conjunto com o corpo, tem mais massa, ele causa um efeito maior. Então, isso é propriedade do corpo. Não confunda o fato da ação e reação terem mesmo módulo com o fato de causarem efeitos diferentes, tá bom? Tem que ficar muito esperto com isso para não fazer bobagem. Mais alguns exemplos: um patinador encostado numa parede ganha impulso, isso é, ele acelera ao empurrar essa parede com as mãos. O resultado da reação da parede é uma força que o habilita a qualquer aceleração, ou seja, ele empurra a parede na hora da ação e reação, a parede empurra ele, mas quem é deslocado vai ser o patinador. É ele que vai se mexer, é ele que vai ser empurrado, e não a parede. De novo, não confunda o fato da ação e reação terem o mesmo valor, o mesmo módulo, com os efeitos que elas causam. Se o cara usa lá, isso é muito comum em ônibus, por exemplo, né? O motorista usa um martelinho de madeira para testar a pressão dos pneus. Ele bate nos pneus e quanto mais durinho tiver o pneu, mais cheinho ele vai estar. Então, ele percebe o tanto de ar que tem no pneu de acordo com a força que o pneu faz no martelo, a força que o pneu empurra o martelo, a reação. Então, ele percebe através disso. Então, ele não vai conseguir dar uma martelada no pneu e fazer o pneu sair voando. É o martelo que vai deslocar o pneu. Por isso, de novo, não confunda mesmo módulo com efeitos que as forças causam. Aqui algumas tirinhas para você trabalhar também, para você poder depois dar uma pesquisada, para você dar uma analisada e também se divertir um pouquinho, né, gente? Nesse tempo que a gente está vivendo aí, tão estressante, tão maluco, um pouquinho de diversão cai sempre bem. Então veja o link ali, dá uma olhadinha, dá uma consultada, porque vale a pena. Tem física e tem um pouquinho de humor também, né? Beleza, mais exemplos de ação e reação. Então vamos lá. Ação, o martelo bate no prego. Reação, o prego bate no martelo. Se bem que naquele caso ali com prego e martelo de vidro, acho que não ia dar muito bem, mas beleza, bora lá. Ação, a força que o combustível faz no foguete, né? Empurra o foguete para cima. Reação, a força que o foguete faz no combustível, empurrando os gases para baixo, tá? Então, todos exemplos bem clássicos e muito citados em questões de vestibular, questões aí da apostila, que vão te ajudar bastante a resolver os problemas, beleza? Então, nossa, tem até um passarinho aqui participando da aula agora. Bom, vamos para frente. A gente já deu uma comentada sobre isso daqui, força normal e força peso, se eles formam para ação e reação. Bom, primeiro vamos lembrar, força normal é a força que a superfície faz sobre o corpo apoiando ela. A força que o chão faz no teu pé, a força que a cama faz no teu corpo, toda a superfície do chão que te segura faz uma força sobre você chamada de força normal, beleza? Então é a força que a superfície faz no corpo. Essa força sempre formando 90 graus com a superfície, perpendicular com a superfície, beleza? Então é a superfície fazendo força em você. Força-peso é a força que a Terra faz, tá? O campo gravitacional da Terra, portanto a força-peso, como a gente já falou, é uma força de campo, é a força que o campo gravitacional da Terra faz sobre os corpos, puxando eles em direção ao centro da Terra, tá? Então o peso depende do quê? Da massa e da gravidade, como a gente já falou. Quando você está apoiado, vamos pegar o bloquinho ali apoiado sobre o corpo, ele está em repouso em relação à Terra. Ele tem um peso puxando ele em direção ao centro da Terra e a força normal da mesa sustentando ele. Essas duas forças, elas têm o mesmo valor, porque está em repouso, elas têm a mesma direção vertical, sentidos opostos, peso para baixo, normal para cima. Elas são ação e reação? Não. A resposta bem clara é não. Por quê? Ação e reação têm que agir em dois corpos distintos, dois corpos diferentes. Peso e normal. O peso é a terra puxando o bloco, normal é a superfície sustentando o bloco. As duas forças agem no mesmo corpo. Então, peso e normal, eles têm quase todas as características de ação e reação. A diferença é que eles não atuam em corpos diferentes, atuam no mesmo corpo, por isso não posso considerar como se for um para ação e reação. Além do que, tem mais uma diferença. A natureza.
Peso é uma força de campo, normal é uma força de contato. Então também não pode considerar ação e reação por causa disso daí, tá? Então uma das perguntas mais clássicas que tem, peso e normal, tem o mesmo valor, mesma direção, sentidos opostos, então são para ação e reação. Não, não são. Primeiro, porque atuam no mesmo corpo. Segundo, porque têm naturezas diferentes, tá? Então, tá aí, ó, tudo isso que eu falei tá aí. Quer anotar? Quer pôr no resuminho? Dá uma pausa agora, segura o vídeo, depois que você anotar, depois você pôr lá no teu bloquinho, no teu post-it, você volta, tá? Então, vamos para frente. Ó, para corpos apoiados ou em superfícies em movimento, em superfícies horizontais, como não há movimento na direção vertical, a força resultante sobre o corpo nessa direção é nula. Nesse caso, a intensidade normal é igual ao do peso. Mesmo assim, eles não formam paração e reação de novo. O cara apoiado no chão ali, né? Por mais que ele estivesse andando para frente, na horizontal com velocidade constante, como ele não se desloca na vertical, a normal e o peso são exatamente iguais. Então, quando não tem movimento na vertical, ou seja, para cima e para baixo, valor de normal e peso são iguais. Vamos para frente. Vamos ver alguns problemas aí, como que a gente pode resolver, como que pode facilitar. Então, primeiro, faz um esquema, faz as flechinhas, faz ali as forcinhas e tal. Segundo, escolhe um sistema de referência, X e Y, tá? Normalmente a gente pega X na horizontal, Y na vertical. Se tiver inclinado, você também pode usar o sistema X e Y, né? Só que lembrando de inclinar também. Então, desenhar as forcinhas, achar um sistema XY, tudo isso é muito importante. Isolar os corpos e fazer um diagrama das forças. O que é isso? Basicamente, desenhar as forças em cada corpo. Isso vai te ajudar a identificar as forças em cada corpo. Na hora de calcular, você sabe quem se iguala, quem não se iguala, quem dá para, né, você anular e por aí vai. Então isso é muito importante. Desenhar as forcinhas em cada corpo te ajuda muito. Se um corpo tem massa, tem peso, porque peso é massa vezes gravidade. Gravidade não deixa de existir. Massa, se ele tiver, ele tem peso sempre. Se um corpo está em contato com uma superfície, tem a força normal, a força da superfície sobre ele. Lembra? Normal perpendicular à superfície. Se a superfície estiver inclinada, a normal também vai estar inclinada. E se existem fios puxando, né, esses corpos, vai ter as forças de tração, tá bom? Então essa tática aí é bem legal, uma receitinha de bolo que funciona super bem para você conseguir matar os probleminhas que podem aparecer. Outra coisa também importante, continuando ainda nas táticas. Acha as componentes de cada força ao longo dos eixos de coordenadas. Escolhido, caso... Opa, passou uma moto agora, que beleza. Caso as forças estejam em direções diferentes desse sistema. Basicamente é você achar as ações e as reações nos corpos, né? Você desenha todas as forças num corpo, vai ter as reações no outro cara lá. E você pode aplicar a segunda lei de Newton para cada corpo. Lembra? Força resultante é igual massa vezes aceleração. Veja os resultados e analise se ele faz sentido. Por exemplo, se você empurra um carro lá, né, com uma força de 180 newtons, você calcula a reação por algum motivo, deu 200? Não pode. A reação não pode ser maior do que a ação. Então você tem que ter bom senso. Você tem que analisar as coisas, tem que ver se faz algum sentido. Ah, você achou a aceleração de um carro, deu 1000 metros por segundo ao quadrado. Caramba, tem coisa errada. Então, bom senso para resolver os problemas também ajuda bastante, tá? Agora que você já teve essas táticas, essas técnicas, vamos dar uma exercitada, vamos dar uma treinada. Então eu tenho aqui no primeiro exemplo 3 corpinhos, né? 1, 2 e 3 em contato. A massa do primeiro tem 45 gramas, do segundo 22 e do último 33. Eles estão apoiados numa superfície horizontal e sem atrito. Uma força de 50 newtons horizontal empurra os caixotes para a direita, gravidade vale 10. Ele quer saber, primeiro, a aceleração adquirida pelos caixotes e, segundo, achar os pares atuantes no problema com suas respectivas intensidades, ou seja, ação e reação de cada um. Vamos começar pela letra A, achar a aceleração da galera. Então, vamos ver de acordo com o que a gente comentou lá nas técnicas, nos passinhos. Vamos fazer um esquema, né, da situação mais simples para ver o que acontece. Então, eu escolho lá um sistema de referência, no caso o sistema X, né, segundo passo. Então eu vou trabalhar só na horizontal, então achei a força, fiz o esqueminha. Isso aqui vale quando ele não te dá o desenho, né, o passo 1. O passo 2, normalmente na horizontal, daí já está escolhido o sistema sem perceber se já fez.
Então tá ali o sistema XY, tá? Vamos para frente agora, vamos resolver. Então, bora. Eu isolei cada corpo, tá vendo? Ó, eu pus o 1, 2 e o 3 separadinhos. E aí eu vou achar todas as forças que atuam nele. Então eu tenho a força F, a força grande, né, que atua no primeiro só, peso do primeiro para baixo, normal do primeiro para cima. E a força que o segundo empurra o primeiro para a esquerda, por isso que está chamado ali de F21, é a força do segundo corpo empurrando o primeiro para trás. O primeiro empurra o segundo para frente, o segundo reage empurrando o primeiro para trás. Ó, ação e reação aparecendo. Então sobre o primeiro deu boa, vamos para o segundo corpo. Ó, a força 2, que é a força que o primeiro faz nele, o peso dele, peso do 2 para baixo, normal do 2 para cima. E ainda a força que o 3 resiste ao 2. Então o 2 empurra o 3 para a direita, o 3 empurra o 2 para a esquerda, tá bom? E sobre o último corpo, o 2 empurrando ele, o peso dele e a normal dele para cima. Então aqui ó, você tem todas as forças que atuam nos corpos. Lembrando que aqui já dá para achar os pares ação e reação. Ó, força de 2 em 1, força de 1 em 2, ação e reação. Força de 2 em 3 e força de 3 em 2, ação e reação também. Para resolver, a gente pôs tudo lá no eixo que eu queria, que no caso vai ser o eixo X, tá? Porque no eixo Y não tem movimento, então eu não vou nem me preocupar com o eixo Y, tá? Então tá tudo no eixo X. Agora nós vamos direto lá aplicar esse negócio. Bom, achadas as forças, eu vou aplicar a segunda lei de Newton para os corpos. Então, no eixo Y, como eu já comentei com vocês, não tem movimento. O que vai acontecer? No eixo Y, a força resultante é nula. Não me preocupo com isso. Agora, no eixo X, eu tenho, no eixo Y ainda, né? Eu estou só igualando as forças. Por quê? Porque peso e normal se anulam, né? Estou no mesmo corpo e tal. Então, tá aí, ó. O peso e normal se anulam, não tem movimento. Agora vamos para o X. Aplicar a segunda lei de Newton. Força igual a massa vezes aceleração para cada um. O que vai acontecer? Então tá ali, ó. Corpo 1, eu tenho a força F menos a força de 2 nele, a força de 2 em 1, que é igual a massa dele vezes a aceleração. No corpo 2, a força que 1 faz no 2 e a força que o 3 faz no 2, que é igual a massa 2 vezes a aceleração. No corpo 3, a força que 2 faz no 3, a massa do 3 e a aceleração. O que eu vou fazer? Eu vou somar as equações. Só que eu posso cortar em vermelhinho as ações e as reações, porque elas têm o mesmo valor e elas têm sinais opostos. Então, força de 2 em 1 mata a força de 1 em 2. Força de 3 em 2 mata a força de 2 em 3. Somando as equações, eu tenho isso dali, ó. Força igual às massas vezes a aceleração. Quando eu substituo os valores para achar a aceleração, a força é 50, a massa do primeiro é 45, do segundo 22, do outro 33, tudo isso vezes A, eu vou ter que 50 é igual a 100A, ou seja, a aceleração é igual a 50%, que me dá 0,5. Beleza? Esse aí é o resultado da letra A, da aceleração do sistema. Bom, agora, já tenho a aceleração do sistema, eu vou achar as forças que atuam em cada corpo. Então, vamos nessa. Ó, lembrando que peso é igual a massa vezes a gravidade, então, no eixo Y, na vertical, o peso vai ser, né, a massa vezes a aceleração do cara, da gravidade, no caso, né? Então, o peso do primeiro é 45 vezes 10, que vai dar 450. O peso do segundo vai ser ali a massa dele, que é o 22 vezes 10, que vai dar 220 newtons, beleza? Que é igual ao normal. E do terceiro vai ser a massa dele, que é 33, vezes a gravidade, que é 10, 330 newtons. Isso tudo no eixo Y que a gente tinha comentado. Agora, quando a gente isolou cada corpo, a gente fez equações para achar a força em cada um deles. Então, por exemplo, força de 2 em 3 é a massa 3 da aceleração, que é a força que eu quero achar agora, no eixo X. A massa do 3 é 33, a aceleração na horizontal é 0,5, tá? E isso vai me dar 16,5, que é a força de 2 em 3. Eu escolho agora o corpo 1 para achar a força de 2 em 1. Então, a gente isolou, força, a linha azulzinho, no finalzinho, penúltima linha. Força F menos força de 2 em 1 é igual a massa de 1 vezes a aceleração. Isso vai me dar 50 menos força de 2 em 1, que é igual a 45 vezes meio. Você faz ali a continha, faz o algebrista, está mostradinho ali para você, vai te dar uma força de 27,5 newtons, que é a força lá
que 1 faz em 2 ou que 2 faz em 1. É a mesma, tá? Um outro exemplo é, a Terra atrai um pacote de arroz com uma força de 49. Pode-se afirmar que o pacote de arroz também atrai a Terra com uma força de 49. Por quê? Porque ação, reação. A Terra atrai o pacote atrai a Terra. Mesma força, mesmo valor, mesmo módulo. Beleza? Isso mata direto por ação e reação. Gurizada, dá uma treinadinha, vocês têm que fazer também essa parte, vocês têm que tentar. Então, vai lá na tua apostila 1, na página 63, e faz os exercícios do 25 ao 30. Eles são bem direcionados, eles falam sobre isso aí. Qual que é a dúvida? A gente vai conversando, a gente vai interagindo aí, tá? Veja, qualquer coisa que der problema, entre em contato, a gente conversa, a gente resolve. Valeu? Muito obrigado pela atenção de vocês. Foi sempre bom, mesmo que de maneira remota, esse contato, para a gente estar aí sempre na atividade. Aqui eu coloquei para vocês alguns extras, para você dar uma olhadinha, a hora que você tiver um tempinho, dar uma relaxada, dar uma aprofundada nesse assunto. Então tem vídeo de YouTube, tem lá experimento, tem experimento simulado, tem exercícios, tem várias coisas para você ali, se você tiver um tempinho, dar uma agilizada, tá bom? Valeu, criança. Muito legal vocês estarem aí, tamo junto, lembra, tudo isso vai passar, vai ser tudo melhor, talvez não volte a ser como era antes exatamente, mas tudo vai melhorar, tudo vai voltar a quase ser o que era antes e tudo vai voltar ao normal, isso vai passar, tenha certeza, beleza? Tamo junto, beijo pra vocês, obrigado pela atenção, se cuidem, até mais, fui!